Dando sequência nos vídeos sobre a origem da nossa humanidade, hoje vamos falar sobre os alienígenas do bem. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e curta e compartilhe para ajudar o nosso trabalho. Vamos lá então. Hoje vamos falar sobre os lirianos. É importante discursar sobre tipos de civilizações de extraterrestres que não fizeram acordo com os humanos, que são descritas como a fonte de disseminação da vida humana por toda a Via Láctea. As civilizações da constelação de Lira. Investigações minuciosas feitas por alguns indivíduos e organizações concluíram que as evidências de Meyer não foram fabricadas e, portanto, confirmam a veracidade dos seus relatos. Meyer angariou muita credibilidade devido à grande quantidade de evidências físicas que forneceu ao longo dos anos. Ele descreveu em seu livro Pleiadianos contatos com o sistema estelar de Lira e com seus habitantes humanos. Um pleiadiano relatou sua antiga ancestralidade e, consequentemente, a nossa, como originários, antes de eles habitarem as Pleiades. De um sol distante, em um grupo próximo de estrelas, que hoje conhecemos como a nebulosa do Anel de Lira. E é por isso que os denominamos de lirianos. Esses lirianos primevos possuíam grandes naves com as quais colonizaram inúmeros outros planetas. Essas colônias floresceram e posteriormente passaram a contar com suas próprias naves interplanetárias, com as quais colonizaram mais outros mundos. Meyer ainda relatou ter contato fisicamente uma nave de Lira em 1977, ocasião na qual os lirianos descreveram seu mundo e os outros sistemas estelares com quem colaboram. Com base na idade dos sóis e dos planetas em nossa galáxia, foi decidido que a forma de vida humana deveria ser criada no sistema de Lira. A raça humana viveu lá por cerca de 40 milhões de anos, evoluindo. A principal atividade da raça humana em Lira era a agricultura. Aparentemente éramos muito numerosos e vivíamos em paz. Os lirianos possuem características nórdicas e são muito possivelmente os deuses descritos nas tradições religiosas, tanto na Terra quanto ao redor da galáxia, devido ao papel fundamental que os lirianos desempenham ou desempenharam na gênese humana. Eles são a raça mais capaz de relatar os detalhes da história humana longínqua, das origens do homem e da história galáctica. Eles podem ser taxados de os historiadores galácticos das espécies humanas. Pode-se definir que os lirianos ajudaram na divulgação da verdade
sobre a evolução das raças humanas na galáxia e tem um profundo conhecimento da cultura humana galáctica e do espírito humano. Quando se tem conhecimento do próprio passado e de sua origem, é possível encontrar sua verdadeira natureza. Eles são excelentes guias nesse processo. Esse processo psicológico para a humanidade, de compreender suas motivações, sua história e o que ela se tornou. Além dos lirianos, temos os pleiadianos, descendentes dos mesmos. A história antiga dos antepassados dos pleiadianos, originários de outro sistema solar, também foi descrita bem como a viagem dos mesmos para as Pleiades. Uma migração bem anterior a este sistema solar também é relatada e como e por que ela falhou. Os sobreviventes, que formaram um terço da população original do planeta dos antepassados pleiadianos, após a sua devastação, desenvolveram uma nova tecnologia, projetaram e construíram um grande número de grandes naves de evacuação. Em apenas 900 anos, e começaram a lançá-las para vários sistemas estelares por muitas centenas de anos. Alguns desses extraterrestres que visitaram a Suíça e lá contataram certos humanos são os descendentes de um desses migrantes que ocuparam um dos 3 planetas em um dos sistemas de sóis que hoje chamamos de Pleiades. Na realidade, nós humanos terráqueos somos descendentes desses primeiros colonos pleiadianos que, tentando resolver o problema do seu planeta natal, acabaram por colonizar nosso sistema solar, juntamente com uma variedade de aborígenes e exilados humanos, originários de vários outros lugares. O sistema estelar a partir do qual se originam os pleiadianos é Taygeta e o planeta principal é Erra. Os pleiadianos de Taygeta têm a missão de trazer a verdade a respeito da presença alienígena no planeta Terra. Senjaze, uma fêmea pleiadiana que fez contato com Meyer, descreveu os pleiadianos como segue: nós não somos nem guardiões dos seres da terra, nem anjos enviados por Deus ou algo similar. Muitas pessoas sugerem que estamos assistindo a Terra e seus seres a fim de controlar seus destinos. Isso não é verdade, porque nós apenas tentamos realizar uma missão, a nós designada, que não tem nada a ver com supervisão ou com a regulação do destino da Terra. Assim, é errado caracterizar-nos como mensageiros divinos ou guardiões. A missão pleiadiana, segundo Menjace, é alertar a humanidade a respeito dos Greys. Há várias diferentes formas de vida que adquiriram muito conhecimento e se libertaram de seus ambientes. Eles viajam pelo espaço e ocasionalmente vêm para a Terra. Muitas dessas criaturas não são amigáveis e se mostram bastante desagradáveis, vivendo na barbárie comparável ao dos
terrestres. Vocês devem estar cientes delas, porque muitas vezes atacam e destroem tudo pelo seu caminho. Algumas vezes eles têm até destruído planetas inteiros e colocado seus habitantes em cativeiro. É uma das nossas missões alertar as pessoas da Terra sobre essas criaturas. E atenção, que isso seja repassado às pessoas da Terra, porque o tempo está se esgotando. Em breve, um conflito com outras criaturas humanas desagradáveis, os Greys, se tornará inevitável. É o que parece estar acontecendo atualmente. Os Greys e os Pleiadianos estão envolvidos em conflitos armados no nosso sistema solar e em outros sistemas, como Sirius B. Curiosamente, Collier alegou que alguns dos grupos de Pleiadianos, como os de Alcione, operam com objetivos ocultos, enquanto que os de Taygeta são descritos como tendo verdadeiras intenções de ajudar a humanidade. Apesar desses possíveis objetivos ocultos de alguns deles, evidências apontam que os pleiadianos em geral têm interações positivas com os seres humanos e que fazem muito para ajudar na elevação da nossa consciência, enquanto nos auxiliam na busca da libertação da influência dos Greys reptilianos. Agora, vamos falar um pouco dos nórdicos reptilianos. Uma das muitas colônias humanas originadas das civilizações lirianas foi estabelecida em planetas do sistema solar da estrela Rigel, na constelação de Órion. Em algum ponto de sua história, a população do sistema de Rigel iniciou uma violenta guerra civil, enfraquecendo-se e dando espaço para a dominação dos Greys. Os antepassados dos atuais Short Greys eram mais altos. Antes da Grande Guerra, Rigel era um vasto império que tinha sido a fonte de colonização de vários sistemas estelares galácticos. Todos os Rigelianos eram altos e loiros. Uma colônia já havia sido estabelecida em Procyon. A Grande Guerra foi um grande enfrentamento civil de Rigelianos contra Rigelianos e durou o equivalente a 3 séculos na Terra. Um grande grupo de Rigelianos que percebeu que a Grande Guerra estava prestes a começar, partiu em massa para a colônia de Procyon, em naves espaciais construídas clandestinamente. Eles foram os únicos Rigelianos que escaparam da destruição cataclísmica provocada pelos terríveis embates. Os que sobreviveram e que permaneceram em Rigel foram dominados pelos Greys, que transformaram a raça rigeliana original do planeta em Greys, como eles, por meio de manipulação genética de sua descendência. Parece que o sistema de Rigel se envolveu em uma grande guerra nuclear, resultando num colapso ambiental, o que levou seus habitantes a viver em abrigos subterrâneos.
Os sobreviventes rigelianos nórdicos foram incorporados por um amplo programa de hibridação genética realizada pelos Short Greys, originários de um dos sistemas de estrelas de Órion, como Zeta Reticulum, e que tinham previamente e secretamente se infiltrado entre eles. Esse processo de hibridação resultou na formação do Tau Greys, que possuem material genético superior ao dos Short Greys, pois representa o melhor das duas espécies, humanos e Greys. A maioria dos rigelianos que fugiu de seu planeta natal viajou para o sistema de estrelas de Procyon, a fim de sobreviver. Procyon é um sistema estelar binário, localizado a cerca de 11,4 anos-luz da Terra, e, na ordem, foi o quarto planeta colonizado pelos rigelianos. A colônia de Procyon floresceu até que novamente se tornaram alvo dos Greys. Kila descreveu o malévolo processo adotado pelos Greys. Os Greys começaram a nos visitar primeiramente em pequenas missões diplomáticas, em seguida como especialistas em vários campos, onde a sua experiência poderia ser útil para nós, em programas de cooperação mútua e, finalmente, como turistas. O que começou com o fio de água tornou-se uma enchente, e eles passaram a vir em número sempre crescente, lenta, mas seguramente, infiltrando a nossa sociedade em todos os níveis, penetrando até mesmo nos mais secretos dos nossos grupos de poder da elite. Assim como em seu planeta, onde os Greys já têm o controle sobre os principais membros da CIA e da KGB, usando técnicas que lhes são desconhecidas, como a hipnose, telepatia e assim por diante. Procyon foi dominado com as mesmas técnicas. Eles criaram uma espécie de controle hipnótico, telepático, sobre nossos líderes. A princípio dominaram nossos líderes e, ao longo, quase todos nós, era como se estivéssemos sob um feitiço que estava nos levando para a condenação, como se estivéssemos sendo programados por um tipo de magia negra, da qual não nos apercebíamos. Kila passou a descrever a total dominação dos procyonitas pelos Greys e sua posterior escravização, usando uma tecnologia avançada de viagem no tempo, e utilizavam a consciência multidimensional, algo que os Greys não podiam imitar devido à degradação genética de seus organismos. Um número significativo de procyonitas conseguiu fugir e começou uma guerra de libertação nos corredores remotos do tempo. Significativamente, o procyonita descreveu como algumas das suas técnicas de resistência seriam relevantes para a Terra. Seria suicídio tentar combater os Greys diretamente com as armas atuais que os humanos terráqueos possuem. É preciso ser racional
e compreender a maneira correta de proceder. Sua própria consciência é a arma mais poderosa disponível para você no momento presente. A maneira mais eficaz de combater os greys é mudar o seu nível de consciência do pensamento linear para a consciência multidimensional. Os greys têm a tecnologia para tirar seu planeta da órbita, mas há uma habilidade-chave que vocês têm e eles não: a ligação inspiradora com seu eu superior, com a fonte original. Essa é a chave para a vitória. A primeira e mais significativa testemunha alegou que participou de operações de recuperação de OVNIs acidentados. Um ocupante vivo de uma queda ocorrida perto de Phoenix, Arizona, em 1961, foi capturado e interrogado por agentes de segurança nacional dos Estados Unidos. Oscar, o pseudônimo usado pela testemunha, descreveu a Frank Crawford as origens do extraterrestre capturado, que foi apelidado de Hank. Hank disse que as estrelas de origem de seu povo são Tau 7 e Epsilon Eridani. Em sessão posterior, Oscar relatou algumas razões para a presença desses extraterrestres. Han disse que eles, os Tau setianos, não gostam da nossa situação, onde encontramos-nos sob a influência dos short greys. Ele nos corrigiu quando usamos o termo cinzento e disse que eles, os de Zeta Reticuli, não são cinzas, são realmente brancos. Os Tau setianos sentem que as abduções que estão sendo realizadas por alguns dos greys são uma grande injustiça com a humanidade. Eles são uma raça de parasitas que vem preparando ou predando civilizações humanas em todo o universo. Ele acrescentou que o envolvimento do nosso governo com os greys é muito perigoso e está fora de controle. Os Tau greys setianos já foram vítimas dos greys e estão advertindo outras raças sobre essa espécie alienígena. Oscar quer que as pessoas que forem contatadas pelos Tau setianos não tenham medo, porque eles estão aqui para ajudar. As revelações de Hank afirmam que os Tau setianos estão aqui para nos ajudar a lidar com os greys e suas estratégias e as atividades secretas. Eles, em particular, estão muito preocupados com a natureza dos acordos com os greys, firmados pelos governos ocultos dos Estados Unidos, e na ajuda aos abduzidos. De acordo com Oscar, o Tau setiliano Hank foi torturado e que isto quase causou um incidente com outros Tau setianos que queriam intervir militarmente em nome do seu colega capturado. Os ETs de Andrômeda, descendentes diretos dos Lirianos, que se instalaram na constelação de Andrômeda, no sistema estelar de Zenetai. Tudo o que eles criam
tecnologicamente é utilizado para o avanço da sua raça. Tudo é apenas para fins educacionais, mas eventualmente pode ser usado para defesa. Não, eles não têm exército, eles são cientistas. O que os andromedanos fazem é enviar seus filhos à escola por 150 a 200 anos, no nosso tempo terreno, onde eles aprendem todos os aspectos das artes e ciências, tornando-se mestres em tudo. Nesse ponto, após a conclusão dos estudos, eles têm a possibilidade de escolher o que querem fazer, mas podem mudar de área a qualquer momento. Como tudo é para a educação, eles nunca conceberiam a criação de uma televisão para a distração. Tudo tem a finalidade de ajudar a evoluir, mas sua ciência e sua tecnologia pode ser usada para fins defensivos, principalmente seus aparatos holográficos. A característica mais marcante do andromedano é que ele compõe o Conselho de Andrômeda, que reúne representantes de cerca de 140 sistemas estelares, que, entre outros, liberaram sobre os destinos da Terra. Na nossa galáxia existem muitos conselhos. Eu não sei muito sobre todos esses conselhos, mas eu sei algo sobre o Conselho Andromedano, que é um órgão apolítico, formado por seres de 139 sistemas estelares diferentes, que se reúnem e discutem o que está acontecendo na galáxia. O que eles debateram recentemente foi sobre a tirania no nosso futuro, de hoje até 357 anos à frente, porque isso afetaria a todos. Aparentemente, eles descobriram esses fatos sobre nosso futuro nos próximos 357 anos por meio de viagens no tempo. A primeira reunião do Conselho Andromediano tinha o objetivo de decidir se devia ou não intervir diretamente com o que estava acontecendo aqui na Terra. Segundo Moraney, apenas 78 sistemas se reuniram nesta primeira vez. Desses 78, apenas pouco menos da metade decidiu que não queria interferir em nada da Terra, independentemente dos problemas. Eu acho que é importante que você saiba o motivo de eles não quererem nada com a gente. Estamos falando de sistemas estelares localizados a centenas de milhões de anos de distância de nós, alguns dos quais nunca nos visitaram. Esses só avaliaram a Terra por meio das vibrações que captaram do planeta. Não queriam nos ajudar porque, a partir de suas perspectivas, os seres humanos da Terra não se respeitam, nem uns aos outros, nem o planeta. Felizmente, a maioria do Conselho teve uma opinião contrária. Concluíram que os terráqueos têm sido manipulados por mais de 5.700 anos e que mereciam e merecem uma oportunidade de provar os seus valores. Muito obrigado e até a próxima.